E no meio de tudo isso, no meio de todas essas informações, eu quero te falar algo que eu quero que você fique atenta. Preste bem atenção. Fique atenta porque eu vou falar agora sobre uma situação muito intrigante que aconteceu em um julgamento de um juiz corrupto que julgou um homem virtuoso. Entenda bem essa historinha do dia de hoje para você colocar essa história no seu dia a dia, tá? É uma história que tem um cunho de comunicação impressionante. Você vai entender direitinho o que é sabedoria, o que é ter Deus diante das coisas. Sim, tem que ter. Você não pode dizer que tem Deus na vida e esperar as coisas acontecerem. Não, tem Deus na vida e corre, vai atrás porque Ele vai te ajudando. Então tem uma história que eu vou trazer para vocês hoje. O nome da historinha é O Juiz Corrupto e o Homem Virtuoso. Essa história aconteceu na Idade Média, entre um virtuoso igual a sábio. Essa história aconteceu na Idade Média, em um vilarejo da Idade Média, onde existia um crime nessa cidade. Mataram lá uma pessoa, né, importante, uma pessoa influente, uma mulher. Mataram ela lá nessa aldeia lá. E aí o matante, o assassino daquela mulher, era uma pessoa importante do rei, ali, né, da aldeia, era uma pessoa importante. Então jamais essa pessoa ia ser acusada de assassinato daquela mulher. Pelo menos eles tinham que fazer qualquer coisa para que aquela pessoa importante para a sociedade não fosse acusada pela morte daquela mulher naquela aldeia. Então o que foi que eles fizeram? Eles começaram a fazer uma campanha interna entre eles mesmos, porque o mal se comunica muito bem. O mal se comunica mesmo, viu? Então eles começaram a fazer conversar entre eles e chegaram a uma conclusão. Vamos fazer o seguinte, vamos encontrar um bode expiatório. Vamos encontrar alguém, uma pessoa que a gente possa acusar essa pessoa da morte dessa mulher, da morte dessa senhora. E aí, gente, foi aquela conversa toda, eles se juntaram lá, os grandes, né? Compraram o juiz, e aí fizeram toda uma encenação para poder fazer um julgamento onde aquele senhor, encontraram um senhor conhecido como uma pessoa muito sábia dentro da cidade, uma pessoa muito educada. Então eles se juntaram e tudo, vamos ferrar aquele cara lá. Aquele cara lá está muito cheio de argumento, aquele cara lá é muito... Sabe a inveja que eu falei hoje na comunicação corporativa? Pois é. Então o que foi que aconteceu? Eles se juntaram todos e acusaram o jovem, o senhor, o sábio. E pegaram o sábio e colocaram na prisão. Mas aí tinha que ter o julgamento. O julgamento ia acontecer, tinha que acontecer em praça pública para todo mundo saber que o crime tinha sido resolvido. A morte daquela mulher tinha sido resolvida e que o culpado estava pagando o preço. Então naquele dia, o que foi que aconteceu? Gente, preste atenção, o que acontece quando tem a corrupção entra no meio, quando entra toda a estratégia para ferrar a pessoa lá, o sábio, né? Então o que foi que aconteceu ali naquele dia? Quando o juiz levou todas as pessoas para a praça pública, e disse o seguinte: hoje vai se cumprir, se declarar, descobrir-se o verdadeiro assassino daquela mulher que nós conhecíamos. Fizeram aqueles discursos todos e tal. E aí o juiz estava comprado. E o juiz sabia que tinha que fazer uma boa encenação para poder condenar o jovem inocente, o homem sábio, o homem virtuoso. Então o juiz fez o seguinte, preste bem atenção, eu quero ver como é que você faria para sair dessa. O juiz falou assim: meu caro senhor, você é acusado pela morte da senhora, né? Falou lá o nome da mulher. E aí, se você for condenado, tem aquelas pessoas, as testemunhas que dizem que você é culpado. Se você for condenado, você sabe que a sentença é a morte. Você vai ser enforcado. E o jovem virtuoso de cabeça baixa estava, de cabeça baixa ficou. O juiz falou o seguinte: como eu sei que você é uma pessoa temente a Deus,
eu vou deixar que Deus resolva essa situação e comprove se você é inocente ou se você é culpado. Eu vou escrever, pegar aqui dois papéis, vou escrever em um papel a palavra, isso o juiz dizendo para todo mundo ouvir, tá? Vou escrever em um papel a palavra culpado e em um outro papel a palavra inocente. Pronto, em um papel tem a palavra culpado e em outro papel tem a palavra inocente. Aí o juiz foi lá, tudo combinado, né? Escreveu e o senhor lá de cabeça baixa. Aí ele escreveu nos dois papéis, ele escreveu a palavra, o juiz escreveu a palavra culpado. No primeiro papelzinho a palavra culpado, colocou aqui, no segundo papel o juiz colocou a palavra culpado, colocou aqui. Aí o juiz pegou e dobrou dois papéis e conversando com o povo, né? Hoje se esclarece esse crime que aconteceu no nosso vilarejo e essa pessoa deve ser culpada e vai para a forca. Senhor, eu tenho aqui em minhas mãos dois papéis onde em um deles eu escrevi a palavra culpado e no outro papel eu escrevi a palavra inocente. Eu vou colocar esse papel na palma da minha mão. Você vai pegar esse papel e o seu Deus, vamos deixar que Deus escolha isso aqui hoje. O seu Deus vai escolher se você é culpado ou se você é inocente. Se você pegar o papel, você vai pegar um papel e eu vou ficar com o outro na minha mão. Se eu tiver na minha mão com o papel com a palavra inocente, então eu vou ser obrigado a soltar você e você é um homem inocente da morte dessa mulher. Se eu ficar com a palavra culpado, então você é culpado pela morte daquela mulher e a sentença é a forca. Escolha aqui na minha mão qual é o papel. Aí o senhor, muito sábio, levantou a cabeça, foi lá, pegou o papel da mão do juiz e, né, pegou, sentou no chão, se ajoelhou no chão, colocou o papel que ele tinha pegado aqui no chão, botou no chão, olhou, ficou lá mexendo no papel e todas as pessoas começaram a ficar inquietas e impacientes. Por que ele não decide logo e tal? Aí o Senhor, o homem virtuoso, só fez, levantou-se rapidamente, colocou o papel na boca e comeu. Engoliu o papel, mastigou rapidamente no papel e engoliu. Naquele exato momento, todas as pessoas, foi uma gritaria só. Ei, mas isso não pode, ele é o culpado mesmo, bota ele na forca, por que ele engoliu o papel, como é que pode fazer uma coisa dessa? E foi aquela confusão toda na praça para poder crucificar e matar, enforcar aquele senhor. Todo mundo, o que foi que ele fez? E agora, como é que nós vamos saber se ele era culpado ou se ele era inocente? Aí o senhor virtuoso levantou a cabeça, olhou para o juiz corrupto e disse o seguinte: se ele está com a palavra culpado ou inocente, eu estava com a palavra culpada ou inocente. Então eu acabei de engolir a minha palavra. E a palavra verdadeira é a que está, e a outra palavra está na mão dele. Claro que quando o juiz abriu a mão, obviamente que era o juiz que tinha feito, estava escrita aqui na mão do juiz a palavra culpado. Então qual foi a palavra que supostamente o homem virtuoso engoliu? Você conseguiu? Você conseguiu perceber como foi que esse homem escapou da tirania, do mal que naquele dia se juntou contra ele? Você percebeu? Existia uma verdade aqui nesse julgamento. E essa verdade para o juiz era o homem ser culpado. E essa verdade para o homem era ele ser inocente.
Olha que sabedoria aconteceu naquele dia, naquela aldeia, para aquele homem virtuoso conseguir escapar das garras do mal, conseguir escapar dos desejos da maldade, dos planos do mal. Por quê? Porque ele era um virtuoso, sábio, tinha Deus no coração, estratégico, paciente. Quantas palavras nós poderíamos extrair dessa história que você poderia adicionar essas palavras na sua vida, porque estão faltando na sua vida. Porque você já entendeu que em uma comunicação existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. Eu posso ter comigo a verdade, mas talvez não seja toda a verdade. Você pode ter com você a verdade, mas talvez não seja toda a verdade. Então, se tiver uma terceira posição, terceira situação, a verdade provavelmente está ali. E aí, nessa humildade, na sinceridade, na paciência, com sabedoria, é que você vai conseguir descobrir a verdade verdadeira, com paciência. E aquele juiz corrupto naquele dia foi obrigado a, engolindo grosso, soltar aquele homem diante daquela multidão. Por quê? Porque o homem supostamente teria comido e engolido o papel inocente. Se aquele homem tivesse só lido, o homem tinha lido a palavra culpado, porque na mão do juiz também estava a palavra culpado. Fica aí essa história do juiz corrupto e o homem virtuoso para dizer que todos nós, todas as pessoas que precisam vencer na vida de verdade, emocionalmente ou racionalmente, é necessário ter suas paradas, suas reflexões. O que foi que o homem virtuoso fez? Ajoelhou-se no chão, ficou um momento em silêncio, pensou, idealizou. E no meio de tudo isso, de toda essa história, cabe uma personagem muito bonita, pelo menos para mim, que é a presença de Deus. A presença de Deus dentro de uma estrutura empresarial é uma coisa muito bonita. A presença de Deus dentro de uma construção familiar, uma comunicação familiar é muito bonita. A presença de Deus dentro da sua vida, entre você e seu cliente, entre você e seu amigo, sua amiga, você e seu pai, é muito bonito e é forte. Porque o mal, por mais que planeje te derrubar, não vai te derrubar. Quando eles pensam que você caiu, você está ficando forte. É assim que acontece.